Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025. Aqui em Santa Catarina, chuva e frio no litoral. Então, tá assim, o inverno não está querendo ir embora, não. O programa Troca de Ideias está apresentando às quintas-feiras a nova série especial Associações, com o objetivo de destacar a importância das entidades que representam, fortalecem e dão voz ao setor de turismo no Brasil. Essas instituições são fundamentais para a valorização profissional, a defesa de interesses coletivos, a promoção da inovação e a construção de políticas públicas mais eficazes. Ao reunir lideranças especialistas e representantes das principais associações, a série busca ampliar o diálogo e estimular reflexões críticas e reconhecer o papel essencial do associativismo na consolidação de um turismo mais organizado e competitivo. Desculpa, e sustentável. O programa ao vivo é um problema. Hoje nós recebemos a ABETA, Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventuras. Nós recebemos hoje Lejânia Malheiros, especialista em gestão pública e privada do turismo, bacharel em turismo, guia de turismo nacional e América do Sul, bilíngue com especialização em atrativos naturais e proprietária da Buriti Viagens e Consultorias, operadora de receptivo e consultoria na formação de produtos turísticos. Ela atua na região do Pantanal Sul e na Serra da Bodoquena, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Lejânia também é docente do SENAC, com atuação na área de governança e políticas públicas, e integra a atual diretoria da Visit Pantanal, Associação Empresarial do Pantanal Sul. Lejânia, seja muito bem-vinda. Professor Mário, com o senhor. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço de convergência, de ideação e compartilhamento. Hoje, com muito prazer, recebo a Lejânia, colega, professora, e também empresária, enfim, e é presidente desta organização direcionada à ABETA. E, portanto, o nosso tema de hoje é profissionalismo, sustentabilidade e inovação. A Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura, a ABETA, representa o fortalecimento do turismo de natureza no Brasil, desde a sua criação, e se dedica a um setor que une profissionalismo, sustentabilidade e inovação, promovendo cenários responsáveis que valorizam a natureza, as pessoas e as comunidades que fazem parte dos destinos turísticos. O profissionalismo é a base de atuação da ABETA. A associação investe constantemente na capacitação de profissionais, no estabelecimento de normas técnicas de segurança e qualidade na certificação de empresas e atividades, garantindo que o turismo de aventura e o ecoturismo sejam conduzidos com ética, competência e responsabilidade. Essa postura reforça a credibilidade do setor e assegura que a vivência na natureza ocorra com respeito aos limites ambientais e à integridade dos visitantes. A sustentabilidade, por sua vez, está
no centro das ações da entidade e compreende o turismo de natureza, que é uma poderosa ferramenta de conservação ambiental e inclusão social. Ao promover práticas que conciliam desenvolvimento econômico e preservação, a associação estimula o uso racional dos recursos naturais, a valorização das culturas locais e o fortalecimento das comunidades anfitriãs como protagonistas do processo turístico. A trajetória da Beta reafirma que o turismo de natureza é muito mais do que uma atividade econômica. É uma filosofia de vida baseada em respeito, aprendizado e responsabilidade compartilhada, ao integrar o profissionalismo, a sustentabilidade e inovação, e também a associação que mostra que é possível desenvolver o turismo de forma ética e inspiradora, construindo um legado positivo para o meio ambiente e para as próximas gerações. Portanto, é com muito prazer que eu recebo a professora Lejânia, nossa colega, para trocar ideias sobre essa atividade tão importante para o turismo e para os estudos e as políticas públicas regionais. Com a palavra, a Lejânia para as suas considerações iniciais. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes aí do canal. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês para falar desse assunto que eu costumo dizer que eu sou suspeita para dizer. Eu adoro o associativismo, eu não acredito num turismo, num ecoturismo, no turismo de natureza sem cooperação, e acredito que o caminho de se fortalecer e de ter um turismo cada vez mais inovador, mais eficiente, é a cooperação entre toda a cadeia turística, né? A gente não consegue fazer turismo sozinho, turismo é uma atividade extremamente de cooperação, então fico muito feliz de estar aqui com você, professor Mário Beni, que é a nossa referência aí em turismo, em planejamento, podendo falar um pouquinho da minha experiência e desse meu carinho pelo associativismo e pela política pública, pela integração e por um turismo cada vez mais sustentável. Muito bom. Regiane, qual é o papel específico da Beta no fortalecimento do ecoturismo e do turismo de aventura no Brasil? O principal objetivo da Beta é fortalecer e promover um turismo de natureza seguro, sustentável, com qualidade, com inovação, com capacitação e profissionalismo. A nossa principal intenção é transformar o Brasil como uma referência nacional e internacional de turismo organizado, de turismo seguro, de turismo eficiente e sustentável. Esse é o principal papel da Beta e a gente vem atuando fortemente nessa qualificação, nessa capacitação, em seminários de fortalecimento, de cooperação, e a gente vem ensinando os destinos a atuar dessa maneira. Muito bom. De que forma o profissionalismo se manifesta nas ações e diretrizes da Beta? A gente tem manuais, a gente tem seminários, conforme eu falei, a gente tem ações que a Beta desenvolve, onde a gente capacita, a gente treina, a gente ensina. A Beta tem muito orgulho de ter a patente do Aventura Segura, que foi um programa que mudou um pouco a realidade do turismo de natureza, que traz capacitação, que traz as normas
de turismo, de gestão de segurança, e que hoje algumas delas são referências internacionais. A gente tem normas que a gente criou dentro do grupo, dentro desse contexto de associativismo, que hoje são reconhecidas internacionalmente, claro, em parceria com a ABNT, que é a nossa certificadora. Então, a gente atua muito nesse sentido, né? Eu estava recentemente num Pantanal com um grupo, e a gente estava, né, chegou no passeio, olha, aqui tem que usar sapato, aqui você não pode ir descalço, aqui a gente tem protocolo. Aí eles começaram a me perguntar, mas para que tanta coisa? Falei, a gente atua, tem um nicho de mercado, de trabalho, voltado para turismo de natureza. Então, a gente está muito exposto a imprevisto. Então, a nossa principal função é capacitar, prevenir acidente, para que a gente tenha cada vez mais essa referência de turismo seguro, turismo sustentável, turismo organizado, até porque a gente lida com as vidas das pessoas, com o sonho das pessoas, né? Imagina você vir para fazer uma atividade de lazer e sai dessa atividade com injúrias, paraplégicos, sem vida. Então, o principal objetivo é que a gente fortaleça e qualifique cada vez mais o turismo de natureza dentro do nosso território. Território brasileiro como um todo. Rejane, me diga uma coisa, em que sentido a Beta representa, digamos, um elo entre o setor público e o setor privado e as comunidades locais? A Beta é a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Então, a gente representa a maioria dos nossos associados são micro, pequenas empresas, que é, né, a grande parte dos empreendedores de turismo são micro e pequenas empresas. Então, a gente atua dentro das principais governanças, dentro dos principais espaços de tomada de decisão, representando o segmento de turismo de natureza. Estamos dentro do Conselho Nacional de Turismo, a gente participa de conselhos estaduais de turismo, de governanças locais, onde a gente tem a oportunidade de atuar e compartilhar do conhecimento, da experiência que a Beta reuniu nesses 20 anos. A gente tenta participar para ser esse elo, para ser essa referência, se fortalecer como essa referência na gestão segura, eficiente e sustentável. Como a capacitação técnica e a certificação de empresas impactam a credibilidade do setor? A gente tem visto, né, professor, recentemente aí que a gente tem visto muito na mídia, né, os acidentes que vêm acontecendo, a situação, um certo amadorismo dentro dos empreendimentos. Então, acho que o principal foco, um dos nossos principais focos é, primeiro, preparar o turista também. A gente tenta atuar de uma forma para quem consome o produto entender da importância de se consumir um produto de qualidade, de consumir, né? Muitas vezes o barato, às vezes, pode sair caro. Recentemente, eu moro em Bonito, atuo bastante aqui nessa região, e tive um cliente que chegou para mim, nossa, achei um pouco mais oneroso, passei aí na região. Eu falei, quando você chega aqui na nossa região, você entende o porquê da nossa atuação, para a gente diminuir impacto, exclusividade, para a gente poder dar atenção, para a gente atuar de forma segura dentro dos atrativos onde a gente desenvolve turismo, né, turismo ao ar livre. Então, a gente está muito sujeito a acidentes, a imprevistos, então a gente atua fortalecendo e mostrando que existe um caminho, porque quando você tem um planejamento, quando você está preparado para qualquer situação que ocorra dentro do seu atrativo, você tem uma reação mais rápida e as chances de um incidente ser menor, um acidente, são muito maiores. Então, a gente tenta tá sempre mostrando esse lado, que existe um caminho, não é simples, e que a gente consegue junto fortalecer o turismo e ser essa referência, né, de organização, de sustentabilidade, inovação, dentro desse escopo que a gente acredita. Rejane, o profissionalismo pode coexistir com a simplicidade e a espontaneidade que caracterizam o turismo de natureza? Não só pode, como deve, né? Não é porque a gente tem um empreendimento simples que a gente vai ser negligente com a segurança, com o atendimento, muito pelo contrário.
até porque grande parte dos negócios de ecoturismo, dos negócios voltados para turismo de natureza, são micro, pequenas empresas, são empresas familiares, são empresas pequenas, onde o próprio dono, ele faz parte da gestão, ele faz parte da condução, ele faz parte de vários setores dentro do negócio. E, ao mesmo tempo, ele não pode esquecer da responsabilidade em relação à segurança, porque a gente é corresponsável. Quando a gente tem um cliente dentro do nosso empreendimento, do nosso atrativo, a gente é corresponsável pela segurança dessa pessoa, pela forma como ela vai usufruir, por tudo isso. Então, a gente precisa ter esse entendimento e a gente tenta trazer isso para os nossos empresários, e não só para os associados da Beta, mas para os destinos onde a gente consegue atuar. Acho que tem alguns seminários, alguns programas que a gente vai para dentro do território, passa 3 dias com a nossa equipe, trazendo cases de sucesso, exemplos de outros destinos, de outros atrativos, para que a gente, junto, vá cada vez mais se fortalecendo, se profissionalizando, para se tornar essa referência internacional que a gente tanto deseja. Muito bom. Como a Beta equilibra a conservação ambiental com o desenvolvimento econômico do turismo de natureza, pensando um pouco na sustentabilidade e na responsabilidade ambiental? Olha, professor, eu sou super suspeita para falar de ecoturismo, né? Que eu sou uma apaixonada por esse segmento. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que fui transformada pelo ecoturismo. Eu tinha um outro pensamento, um outro comportamento, e quando eu tive quando eu comecei a trabalhar com o ecoturismo e vi a poderosa ferramenta de transformação que o ecoturismo eu me encantei, me apaixonei e estou aí há 20 anos atuando nesse segmento. Então, eu fico muito feliz de poder ser um vetor, né? Quando eu estou atuando na ponta, quando eu estou mostrando para as pessoas. Eu trabalho, né, como guia de turismo com público estrangeiro, trabalho também em parques nacionais. E quando a gente mostra para as pessoas, desde um cupim até a onça pintada, e quando a gente mostra para ela a importância de todos, né, da fauna, da flora, da conservação, a gente começa a transformar as pessoas, elas começam a olhar para a natureza, para o meio ambiente com outro olhar. Né? Quando a gente começa a mostrar a importância da conservação, a importância de espaços com árvores, espaços, né? A gente consegue mostrar a diferença de você estar numa área sem árvores, uma área arborizada, quão a conservação desse meio é importante. E muitas das vezes, professor, a gente consegue fazer com que a gente circule muito mais renda, trazendo a pessoa para ver a floresta em pé, para ver o animal vivo, do que se a gente for caçar, se a gente for fazer outros tipos de atividade. Então, a gente consegue mostrar que o ecoturismo consegue trazer renda, consegue contribuir para o desenvolvimento local, porque muitas das vezes a gente atua dentro de assentamentos, dentro de territórios que não tem muito mais perspectiva. Né? As pessoas querem sair desse ambiente, a gente consegue, com o turismo, trazer as pessoas de volta. Eu costumo dizer que a gente aprendeu muito, né, do que a gente é hoje com a natureza, observando. O capitalismo meio que desviou a gente no meio do caminho e agora a gente está querendo voltar para isso, né? A pandemia nos ensinou muito, então esses espaços de natureza, ambientes com pouca gente, de silêncio, né, às vezes não precisa nem ter um atrativo, só da gente estar próximo de um ambiente natural, a gente já consegue sentir uma diferença de ânimo, de espírito, é uma reação química que a natureza traz para a gente. Quando a gente consegue transformar isso em valor econômico, e a gente tem muitas opções disso, com observação de aves, com trilhas, né, com treinamentos ao ar livre, a gente consegue mostrar que a conservação também tem um viés econômico que pode ser muito forte. Excelente. Como a valorização das comunidades locais contribui para o fortalecimento da sustentabilidade no ecoturismo? A comunidade local ela é um ator extremamente importante dentro desse contexto de natureza, de ecoturismo, até porque a gente contribui, quando a gente desenvolve uma atividade turística, por exemplo, dentro de uma aldeia indígena, a gente contribui para a valorização daquela cultura, a gente contribui para o sentimento de pertence, porque a gente faz com que eles sintam orgulho daquilo que eles estão desenvolvendo ali.
Eu participei recentemente do início de um projeto de desenvolvimento turístico numa aldeia aqui próximo do meu território, uma aldeia indígena terena, e a gente consegue ver, foi muito legal, professor, assim, a gente começou um trabalho, né, a longo prazo, e aí começamos a falar para eles, e para eles aquilo era um bicho de 7 cabeças, o que é o turismo, como que a gente materializa, e aí a gente começou a fazer algumas atividades de prática, né, mostrando para eles, isso aqui é um produto turístico, e aí foi muito legal ver a evolução deles, na primeira reunião, eles todos perdidos, depois de algumas reuniões, alguns encontros, eles já tratavam a trilha deles já com os termos técnicos, falava assim, a gente tem um produto turístico aqui, eles nos ajudando a mobilizar outras aldeias, né, dar outras alternativas para eles, e aí eles já tratando, eu achei muito legal de ver essa evolução e o envolvimento, o engajamento deles nesse sentido, de já entender que aquilo é um produto, como funciona e que aquilo pode trazer, é uma alternativa a mais de renda para eles. Pode não ser a principal, o sonho é que chegue a ser, mas a princípio ela é uma alternativa, né, de complemento de renda e que, quem sabe, a principal alternativa de renda dessas comunidades. Então a gente consegue trazer mais uma opção, trazer o protagonismo, que é muito importante, né? É muito importante eles serem o protagonista do desenvolvimento turístico, né? Não é uma empresa que vem, a empresa vem para consumir, para comprar, e eles precisam ser esse protagonista. Então a gente consegue, né, mostrar para a comunidade isso, e eles ajudam a conservar tanto a cultura quanto o meio ambiente onde eles vivem, né? Porque, e assim, a gente mostra para eles que aquilo que eles vivem, para eles, às vezes, ver uma anta é muito simples, né? Ver a natureza em abundância é algo corriqueiro para eles. A gente consegue mostrar que aquilo é uma singularidade que muitas vezes só eles têm, né? A simplicidade da vida. Né? A gente vive hoje num mundo cada vez mais capitalista e quando a gente volta para esse ambiente, a gente parece que volta para aquela nostalgia, para a nossa essência. Sim. Então, isso tem se fortalecido cada vez mais dentro dos ambientes, né, as comunidades tradicionais, principalmente. Muito bom. Quais são os desafios para manter padrões de qualidade em regiões turísticas com baixo acesso à formação técnica? Professor, eu acredito muito na educação. Eu acho que os municípios têm a obrigação, têm o papel, né, de trazer essa educação, trazer capacitação como programas contínuos, né? A gestão pública, ela tem esse papel. Sempre quando eu tenho a oportunidade de atuar dentro de um território, dentro de um município, eu geralmente coloco isso. A gente tem que ter um programa fixo de capacitação para a gente estar constantemente melhorando, incansavelmente. Não importa, a gente perde muita gente no meio desse caminho. Então, programas de capacitações contínuas são fundamentais para que a gente tenha cada vez mais esse turismo que a gente deseja. Então, a gestão pública em parceria com o Sistema S, com o SENAC, eu atuo também dentro do SENAC porque eu acredito muito que a gente consegue transformar através da educação. Então, esse é muito o caminho e o papel que a gente consegue desenvolver através, né, da universidade. Acredito muito também na parceria, no que é construído dentro da academia e trazer isso para o mercado, cada vez mais aproximar esses dois elos, né? A academia, a educação com o mercado, porque aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes da live, muita gente cai no turismo meio de paraquedas, e o turismo é um bichinho, eu costumo dizer que é um bichinho que pica as pessoas, né? A pessoa entra e se apaixona, e aí que vai aprender, aí que vai entender e se capacitar. Então, eu acredito que a gente, o Estado, né, nós, enquanto associação, o terceiro setor, deve constantemente ter programas de capacitações fixas dentro do seu ambiente para cada vez mais a gente se fortalecer enquanto profissionais do turismo. A gente precisa entender que o turismo, ele é lazer, mas ele é uma atividade econômica, é uma atividade séria, ela tem um custo, e se não gera recurso, não é atividade turística. Se não tem essa troca, se não tem o profissionalismo, a gente não pode chamar isso de atividade turística. Perfeito. De que forma a sustentabilidade é tratada como prática e não apenas como discurso dentro da associação?
Esse é o grande desafio, né, professor? Gostei da sua pergunta, porque eu sou consultora dentro do Senac de sustentabilidade. E quando a gente conversa, quando a gente vai nas empresas, treinar, capacitar, contribuir com a certificação, nós temos uma parceria com a Green Destination, é muito interessante que a gente precisa entender, uma das primeiras coisas que eu falo quando a gente começa a fazer esse treinamento é em relação ao protagonismo. A gente precisa entender que a mudança precisa partir de nós. Nós precisamos ser as pessoas que estão atuando de fato a sustentabilidade. A sustentabilidade, quando eu falo, é ela tem vários elos, não é simplesmente reciclar. A sustentabilidade ela vai muito além disso, ela preserva a cultura, ela traz divisas econômicas, ela conserva. Então, a gente precisa entender que o protagonismo precisa partir de nós. Às vezes, eu terminei um curso de sustentabilidade e a moça comentou assim, a gente fala muito disso, mas a gente não vê acontecendo. Eu falei, a gente não vê acontecendo porque a gente não está fazendo. É muito cultural do ser humano a gente escolher um líder, escolher um salvador, escolher alguém que vai resolver os nossos problemas, mas nós mesmos não estamos fazendo isso, né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa olhar para si primeiro, mudar o nosso comportamento, mudar, né? E assim, desde coisas simples, de deixar de usar um canudo até respeitar as comunidades tradicionais, por exemplo, né? A gente precisa ser esse vetor, a gente precisa mudar o nosso comportamento, porque aí a gente vai mudar o comportamento do outro, e aí cada um mudando o seu comportamento, a gente consegue atingir metas de sustentabilidade, metas de conservação, de inovação, mas a gente precisa mudar a partir do nosso comportamento, né? A gente precisa aprender a parar de terceirizar a responsabilidade e mudar a partir de nós, que a gente vai, consequentemente, impactar o nosso meio, o nosso redor. Eu acredito que precisa ser muito esse o caminho. Bom. Excelente. Ainda pensando nesse vetor de sustentabilidade e responsabilidade ambiental, como a Beta equilibra a conservação ambiental com o desenvolvimento econômico do turismo de natureza? Dentro dessas ações que eu comentei, entre os nossos seminários, o nosso comportamento, nós temos uma caravana da Beta, onde a gente vai visitando os territórios, a gente tenta ir de carro, tenta usar combustíveis mais sustentáveis. A gente tenta... O nosso comportamento é um dos principais exemplos, mostrando que a gente consegue aliar sustentabilidade com profissionalismo e com viés econômico também. Então, a gente consegue ser esse case de sucesso, esse exemplo. Nós temos dentro do nosso meio ali, a gente tem empresas, eu tenho muito orgulho de dizer aqui de um atrativo que a gente tem aqui no nosso território, que é o Recanto Ecológico Rio da Prata, onde tem diversos selos de sustentabilidade, distribui muita renda no local, e o gestor, ele comenta assim, ele finaliza a fala dele dizendo assim, sustentabilidade é o meu negócio. Eu não faço... sustentabilidade para aparecer, para ganhar selo. Não, o meu negócio é ser sustentável, ele ganha dinheiro sendo sustentável, não é sustentável para ganhar dinheiro, é o contrário, né? O econômico é uma consequência do que ele atua e do que ele faz, e é um dos principais atrativos aqui da nossa região, que tem demanda quase 365 dias por ano, né? Então, eu acho que esse é um dos nossos principais exemplos, né, de protagonismo, de profissionalismo e de ações de sustentabilidade de sucesso na prática, que a gente vê de fato. Eu tive recentemente no atrativo, aqui eles fazem isso, fazem aquilo. Dentro do nosso meio, a gente preserva, a gente respeita a fauna, respeita a flora, respeita as comunidades. Então, acho que é muito esse o caminho. Muito bom, perfeito. Que mecanismos, Regiane, a Beta utiliza para promover o uso racional dos recursos naturais nos destinos turísticos? Essas legislações que a gente acredita, que a gente participa, de redução de impacto,
eu gosto muito de usar Bonito como um exemplo, justamente por conta desse formato de redução de impacto. E a gente contribuiu muito com essa construção, né? Capacidade de carga, guias locais, obrigatoriedade, legislação que obriga a ter guias locais, guias com especializações de atrativos naturais. Eu costumo dizer assim que se os prefeitos dos municípios brasileiros entendessem a política como acontece aqui, eles replicariam isso em todos os destinos da nossa nação, até porque é um dos poucos municípios onde você consegue arrecadar quase 100% do imposto, né, vindo do turismo justamente pelo formato, tem um ingresso, então é um caminho que lógico que a gente precisa, né, rever modelos, tem coisas que precisam ser atualizadas, mas é um caminho onde a gente consegue profissionalizar, reduzir impacto e trazer divisas econômicas ao mesmo tempo, né? A gente consegue atender com forma mais exclusiva, atender com excelência, porque a gente tem que ter um guia local falando daquele atrativo, falando da fauna, falando da importância, transformando as pessoas que vêm conhecer o destino. Então, acho que esse tem que ser bastante o nosso foco, a gente atuar tanto na política pública, quanto na ponta aqui, na preparação, na capacitação, né, nessa educação ambiental dentro da atuação do turismo de natureza como um todo. Perfeito. De que maneira a inovação está transformando as práticas e os modelos de gestão no turismo de aventura? Olha, hoje, professor, a gente tem muita ferramenta, né, que pode contribuir para um profissionalismo. Hoje não tem muito desculpa mais, né, de não ter entendimento, de não ter acesso. A gente tem ferramentas desde gratuitas até ferramentas pagas que podem contribuir para essa profissionalização, né? A gente tem espaços de inovação, os próprios Sistema S, tá, né, a própria academia, institutos federais, são ambientes onde a gente tem startups acontecendo, né, onde a gente tem incubadoras importantes. Então, aquilo que a gente estava conversando, é muito importante a gente estar próximo desses espaços enquanto mercado, né, próximo de soluções, até porque a gente tem os problemas dentro desses espaços de educação, a gente tem soluções, a gente tem novas inteligências artificiais surgindo, e isso tudo pode ser muito usado a nosso favor. Eu não acredito que a gente vai ser substituído por essas inteligências, muito pelo contrário, porque o turismo de natureza são pessoas, é esse contato, é essa nostalgia, é conhecer a essência das comunidades tradicionais, do território onde a gente vive, da história, né, do nosso país. Então, acho que essas ferramentas de tecnologia, a inovação, elas só vêm a somar com o nosso trabalho, a melhorar, a profissionalizar e facilitar o nosso acesso enquanto mercado, a essas tecnologias em prol dos nossos negócios. Então, acredito que a gente tem que estar próximo, muito próximo desses espaços de inovação, né? Porque a academia está precisando, esses espaços estão precisando de demandas e a gente está precisando de solução. E, às vezes, eu sinto que falta um pouco essa integração. Então, acho que é nisso que a gente tem que atuado e tem dado foco também, né? Trazer esses espaços para mais próximos uns dos outros. Perfeito. Que tipo de inovação é mais necessária no setor? Tecnológica, social ou ambiental? Eu acho que é um pilar, né? Eu acho que eu colocaria um terço para cada um desses temas, né? Eles casam muito bem e a gente precisa atuar com muito carinho dentro desses 3 pilares, com certeza. É bem transversal, né? Que é uma das vantagens e como eu posso dizer, da vantagem e do lado bom da prática de turismo. Qual a importância de reconhecer as comunidades locais como protagonistas do turismo sustentável? A única forma de termos sustentabilidade é fazer com que a comunidade local entenda que o protagonismo é dela. Eu não acredito que a gente tenha que vir com uma empresa de fora, abrir o negócio, explorar o negócio dentro dessa comunidade. O que a gente precisa é focar em prepará-los para isso, ter paciência
para fazer com que eles tenham entendimento da atividade e deixar com que eles sejam protagonistas. Até porque a gente passa pelo território, né? Enquanto a Beta atua dentro do território, enquanto gestão pública atua dentro do território e vai embora, porque a gente tem outras demandas, a gente tem, né, muito trabalho pela frente. Então, a importância do protagonismo da comunidade é fundamental para essa sustentabilidade. Eles precisam entender que eles serão os protagonistas, a gente ensina, a gente capacita, a gente prepara, mas a atuação precisa ser dessas comunidades, para a gente ter sustentabilidade, né? Porque senão a gente passa, a gente arruma outras demandas e aí o turismo ali acaba morrendo. Então, o protagonismo da comunidade é fundamental. Então, a gente precisa estar cada vez mais ensinando, né, propagando conhecimento, propagando essas experiências para que essas comunidades sejam protagonistas. Esse é o único, ao meu ver, é o único caminho para a gente ter sustentabilidade dentro de comunidades locais. Eles entenderem que esse tipo de negócio não é um bicho de sete cabeças, preparar desde gestão financeira até atendimento, para que eles entendam que eles têm esse papel e o protagonismo precisa ser dessas comunidades, senão a gente não tem sustentabilidade. Jânia, como o fortalecimento comunitário, como você tão bem descreveu, contribui para a autenticidade das experiências turísticas? É justamente essa nostalgia que essas comunidades trazem para a gente, né? Quando você vai comer um frango caipira, quando você vai lá comer um produto uma receita dos nossos antepassados, né? Acho que a gente acaba contribuindo para a sustentabilidade dessa cultura, para a manutenção dessa comunidade, manter essa nostalgia, o que a gente sente falta, né? Acho que o turismo ele é muito de emoção, é muita coisa química, são experiências que a gente faz a gente lembrar. Eu dirijo muito aqui pelo nosso território e muitas das vezes, quando eu dirijo muitas vezes sem música, só prestando atenção, olhando a paisagem, procurando bicho. E é muito interessante a sensação de bem-estar que está nesses ambientes traz para a gente, né? Aquilo é químico, nosso cérebro gosta disso, ele sente prazer, né, em estar próximo a isso, próximo à natureza. Então, essas comunidades, elas acabam mexendo com a gente nesse sentido, né? A gente vê o quão pequeno nós somos, né, nesse contexto de mundo, né, nesse contexto de natureza. A gente tinha antigamente, né, professor, aquela imagem do homem como centro do universo, comandando tudo. E hoje a gente vê que é totalmente o contrário, né? Enquanto a gente não aprender a mudar nosso comportamento, a gente vai acabar com a nossa própria espécie, como a gente já fez com outras, e o mundo vai continuar rodando, vai continuar rolando, e a gente que vai se perder, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento muito forte. Perfeito. Eu ia te perguntar exatamente a próxima pergunta, você já respondeu, não é? Como é que você considera um instrumento de justiça social no turismo da natureza? Você acabou de responder. Que estratégias podem ser adotadas para garantir que o desenvolvimento local seja realmente participativo e inclusivo? Professor, as governanças, né? São os espaços de governança que têm essa obrigação dentro de um território. É Conselho Municipal de Turismo, Conselho Estadual de Turismo, são as associações de turismo, né, que têm esse papel de ser o representante das demandas do mercado, da academia, dos condutores. A gente precisa estar nesses espaços de discussão, ter maturidade para discutir dentro desses espaços, né, que é uma outra coisa muito importante. Eu fiz parte de uma associação de turismo aqui no nosso território, que chama Visit Pantanal. Então, nós somos uma associação, começamos como uma associação empresarial, hoje somos a IGR, que representa o Pantanal Sul, e ali dentro desse espaço a gente discute, a gente discorda, a gente briga, só que a gente tem a maturidade de entender que quando a gente vai sair dali, não é pessoal, não é porque eu não gosto da Lejane, eu não gosto do professor Mário, não, a gente tem a mesma essência, o mesmo objetivo. Às vezes eu concordo, você não concorda, quem tiver o melhor argumento vai ser quem vai levar e tá tudo bem, né?
eu preciso aceitar que a minha opinião não consegui convencer, seguir em frente e continuar nessa caminhada, sempre junto, cooperando, né? Entendendo que uma vez vai ser uma vez vai ser outro, mas que a gente junto consegue fortalecer o turismo. A nossa luta tem que ser trazer as pessoas para o nosso território, trazer para o nosso país. Enquanto isso, a gente se qualificar para receber essa demanda, né? A gente, hoje no Mato Grosso do Sul, a gente tem um gestor muito profissional que está aí pelo mundo afora, divulgando o nosso território. Então, a gente tem a obrigação aqui de estar ciente do que está acontecendo e de estar cada vez mais se profissionalizando para isso, se preparando para receber essa demanda, né? Então, esse é muito o nosso papel, acredito eu, enquanto empresa, enquanto associação, e a gente está dentro desses espaços discutindo isso. Não discutindo qual a empresa é melhor, não, discutindo para trazer bastante gente e nos fortalecer enquanto empresa, nos profissionalizar enquanto empresa, para que quando as pessoas saiam daqui, elas saiam. Nosso Brasil é um país onde a gente tem um turismo de natureza seguro. O Brasil é um país onde a gente tem um guia de turismo profissional. Porque a hora que o profissional sair daqui, a hora que o cliente sair daqui, ele não vai lembrar, nossa, a Lejânia foi uma guia incrível. Não, ele vai lembrar que o Brasil tem guias de turismo incríveis. Quem vai ser esse guia não importa, eu quero que a classe toda seja reconhecida, porque a hora que eu for falar, nossa, eu sou guia de turismo do Brasil, nossa, legal, lá só tem guia bom, só tem gente profissional, então acho que esse precisa ser muito o nosso olhar. Você acabou de responder também a pergunta seguinte, você adivinha o que eu vou te perguntar? É Eu ia o guia, ele perguntar qual a percebe. relação entre o profissionalismo, né, e ético ambiental nas ações na Beta. Você deixou muito claro isso. Como o turismo de aventura pode contribuir para a construção de uma cultura de respeito e empatia com o meio ambiente? O turismo de aventura, ele explora ambientes naturais, né? Ele precisa de ambientes naturais para se desenvolver. Então, eu acho que é uma ligação umbilical, né? A gente ter o turismo de aventura em ambientes naturais de forma ordenada, organizada. Então, quando você utiliza desse ambiente natural para a sua atividade econômica de turismo, você consegue, consequentemente, conservar esse ambiente, né? Você valoriza, você tem um outro olhar. Você não vai deixar secar a sua nascente, você vai querer proteger, porque você depende daquilo para que venha passarinho, para que você tenha cliente, né? Então, ele acaba fazendo com que você tenha um outro olhar para a natureza. É aquilo, né? Em vez de ver a floresta deitada, a gente com a floresta em pé, a gente consegue trazer muito mais divisa. Eu consigo trazer observador de aves, eu consigo trazer pessoas que querem simplesmente acampar, pessoas que querem fazer trilha, pessoas que querem ver as estrelas, pessoas que querem ver aranha. Esses dias eu comentei com um amigo meu, eu falei, não, eu estava com um cliente meu, nós fomos sair à noite para ver aranha. Aí falaram, aranha? Você saiu à noite para ver aranha? A gente sai à noite para ver aranha, né? Quem que imagina que isso é um nicho de mercado, né? Nossa, você para ver para ver cupim, né? Porque daí eu começo a entender o papel daquele inseto dentro da cadeia alimentar e começo a ter um outro olhar para ele. Eu não vou querer mais matar ele, né? Eu vou começar a ver ele com outro olhar e a gente acaba, consequentemente, atuando na conservação desse ambiente, né? Porque a gente começa a ter um outro olhar para isso, começa a ter um outro entendimento para isso. Muitas das coisas começam a fazer muito mais sentido para a gente quando a gente começa a entender o comportamento dos animais, o comportamento da fauna, da flora, né? Então isso traz acaba fazendo com que a gente queira cada vez mais conservar esse ambiente. Você se apaixona por aquela aranha e você quer conservar o ambiente onde ela vive. Você não quer mais, né, que não tenha aquela vegetação, que não tenha, né? Você entende? A gente tem nós temos a castanha do Pará, ela, dentre outras, né, ela depende única e exclusivamente de um tipo específico de abelha para polinizar ela, por conta do formato, por conta da forma da flor. Então, assim, você começa a entender que se você não cuidar daquela abelha, você não vai ter mais castanha, né? Se você não cuidar daquele ambiente, você não vai ter natureza para as próximas gerações. Então, você começa a ter um outro olhar. Perfeito. Lejane, quero cumprimentá-la pelas suas respostas precisas, amplas.
você tem uma visão holística da entidade que você preside e dos efeitos que ela realmente está produzindo. A inovação proposta pela Beta é apenas técnica ou também envolve mudança de mentalidade? Com certeza é uma mudança de comportamento, né? A gente volta àquilo que a gente falou, a gente precisa entender que além da nossa mentalidade, a gente precisa mudar o nosso comportamento. O protagonismo é essencial, é uma das primeiras, em todas as falas, em todos os sentidos, quando eu vou fazer treinamento, quando eu vou para um município contribuir com o desenvolvimento do destino, a primeira fala que eu faço é essa, professor, o protagonismo. A gente precisa sair do discurso e agir. Essa posição de sentar e reclamar é a mais confortável que existe. Né? A gente precisa entender que se a gente não fizer parte da mudança, ela não vai acontecer. É fácil? Não é fácil. Né? A gente tem a nossa vida, a gente tem as nossas demandas, mas em vez de reclamar, se a gente puder se dedicar em agir, com certeza a gente vai ver a transformação acontecendo aí diante dos nossos olhos. Não é fácil, tem diversos desafios, mas se a gente começar, pelo menos fazendo a nossa parte, a gente vai contribuir e muito para um desenvolvimento sustentável de fato. Né? É a gente começar a mudar o nosso comportamento. Não importa o que o outro está fazendo, se ninguém está fazendo, né? Você não é todo mundo. A gente levar aquela frase que a gente muito ouve em casa, a gente não é todo mundo e a gente precisa ser o vetor de mudança. Agora me resta uma última pergunta, embora você já tenha respondido, mas acho que é importante repisar isso. Que legado a Beta pretende deixar para as futuras gerações de turistas, gestores e comunidades envolvidas? É isso, o que a gente quer é que as futuras gerações usufruam do que a gente usufrui hoje, né? Não deixe de ter a natureza, não deixe de ter os rios, não deixe de ter esse prazer químico em estar próximos a ambientes naturais como a gente tem. Se a gente não cuidar do que a gente tem, da riqueza, e não entender a riqueza que o nosso país a gente não vai conseguir fazer essa transformação, né? Então, a gente quer cada vez mais fazer com que o Brasil seja uma referência internacional de turismo de natureza, turismo seguro, turismo de qualidade, e a gente tem potencial para isso. A gente tem o melhor do Brasil, que é o brasileiro. Então, a gente tem que cada vez mais aprimorar, ser o protagonista do nosso território e focar dentro desse foco de protagonismo, de conservação, de qualificação e profissionalismo. O turismo é uma atividade de ar livre, é gostoso de se trabalhar, mas a gente precisa ser profissional, né? A gente precisa entender que não é um negócio qualquer. Ele é bastante prazeroso, mas é uma atividade séria que precisa ser levada a sério e precisa ser respeitada, porque ele traz muita divisa econômica onde ele se desenvolve, pro território que se desenvolve. Então, a gente precisa ter esse olhar para a atividade turística. Perfeito. Gislaine, é com você, para eventuais perguntas que dos ouvintes. Tem uma pergunta aqui do Noslin, professor Noslin. Por que ainda é difícil para os destinos brasileiros vender a cultura e o patrimônio junto com o turismo de natureza, como, por exemplo, na Costa Rica? Olha, eu acredito que... Eu costumo dizer que a cultura e a natureza, a cultura e o turismo têm uma ligação umbilical. Eu ouvi isso um dia de uma ministra, não lembro qual, da cultura, e adotei essa frase para os meus discursos, porque eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que falta, talvez, muita... Eu atuei na gestão pública, Gislaine, por um período, e era muito difícil trabalhar junto com o gestor de cultura, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem muita dificuldade de se cooperar entre si. Às vezes o ego atrapalha um pouco. Isso é um pouco a minha visão, a minha realidade, né? Do que eu vivi. Então, às vezes, a gente, em vez de se juntar, a gente quer disputar, né? Talvez a gente precisa ter esse entendimento de que a gente precisa... Um depende do outro, um é produto do outro. É muito difícil você desvincular o turismo de natureza
da atividade cultural. Até a gente agora, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, eles estão com uma... Eu achei muito interessante que está se trabalhando agora a parte cultural também dentro da Fundação de Turismo. Eles estão valorizando a música, valorizando a cultura, para a gente tentar se aproximar cada vez mais, né? Mas eu acredito que a gente precisa aprender mais a cooperar entre si, entender que a gente precisa se juntar ao invés de se disputar, né? A gente tem que estar cada vez mais unido e a cultura e o turismo, principalmente o turismo de natureza, precisam caminhar lado a lado e devem caminhar. Então, acredito que a gente precisa focar bastante nesse entendimento. Professor, com o senhor. Bem, eu fiquei totalmente convencido da sua destreza verbal e intelectual. Portanto, só tenho a agradecer por essa oportunidade. Tenho certeza que esse momento vai se reproduzir logo mais em todo o território nacional, para que possamos realmente ter uma compreensão maior do que debatemos no tema de hoje. Vocês estão de parabéns, você pessoalmente, Dejane, já devia estar com o doutorado defendido, porque você tem muito conteúdo para aspirar esse título. Portanto, me chama para a banca que eu vou. Combinado, professor. Um abraço grande. Um abraço, Geislane, um abraço, professor Mário. Queria agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, né? Eu, quando recebi o convite, fiquei extremamente lisonjeada de estar aqui com o Papa do Turismo brasileiro. Então, muito feliz de estar participando e compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês, né? Eu sou uma apaixonada pelo turismo, pelo associativismo, e acredito muito que a gente precisa ser o ator da mudança, né? O vetor da mudança. Então, conte comigo sempre, aonde eu puder estar propagando aí essa minha paixão pela nossa atividade, eu estou à disposição sempre, viu? Muito obrigada, e foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Lejane, nós que agradecemos a sua participação aqui no canal. E só lembrando, quem está chegando agora, não esqueça de fazer sua inscrição no canal, acionar os sininhos, porque o canal está cheio de atividades. Segunda-feira nós temos Ecos do Turismo com o professor Noslin. Aliás, na próxima segunda-feira vai se falar sobre branding territorial e identidade cultural. Para quem quer assistir essa série, essas aulas do professor Noslin aqui no canal, é só olhar na nossa playlist Ecos do Turismo que você vai acompanhar as aulas. Na terça-feira nós temos troca de ideias com a academia. Na quinta-feira nós temos agora a edição especial Associações. E nas quartas e sextas tem uma montoeira de quizzes para vocês responderem. E fiquem atentos porque vem mais novidades por aí aqui no Troca de Ideias. Uma boa noite e um excelente final de semana. Até lá!